Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. A minha entrevistada de hoje será a Jaxele Gouveia do Carmo, executiva com sólida experiência na área de recursos humanos, em liderança de equipe, gestão de processos, planejamento estratégico, recrutamento, retenção, qualificação de mão de obra, enfim, ela faz muita coisa e nós vamos descobrir isso agora. O tema da nossa entrevista será qualificação e retenção de mão de obra no campo. Jaxele Gouveia, que prazer enorme ter você aqui no programa. Olá, bom dia. Muito obrigada, Divina. É um prazer enorme estar aqui com você. Esse programa de uma audiência fantástica, com pessoas que é minha paixão, né? Viver o agro. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Jaxele, você tem, quando você fala é um prazer enorme viver o agro, você já vive o agro há muitos anos, né? Vivo, Divina. Eu fui criada na roça, né? Foi? Fui criada ali perto, sou da... A minha maior paixão, quando eu quero desestressar do dia a dia, meu cantinho é na roça, pé no chão, fogão a lenha. Ah, não, mas então me conta essa história, agora eu interessei mais ainda. Que local, que região que você nasceu, como é que foi? Eu nasci em Rio Verde, logo criança fui morar na fazenda. Fui criada na roça até vir para a escola. Então a gente morou ali, hoje é do Sr. Geraldo Valim, ali Grupo Valim, chegando em Montevidéu, e fui criada lá. Então o campo para mim traz todas as minhas origens, né? Onde eu me conecto, onde eu me reconheço mesmo. Então eu gosto muito. E na área profissional eu já estou atuando diretamente no agro há 12 anos. Há quantos anos? Há 12 anos. Há 12 anos. 12 anos. Eu trabalho na área de pessoas, né? Há 15 anos, mas eu iniciei na área de varejo e depois ingressei no agronegócio e me apaixonei. E todo mundo fala, né? Quem trabalha no agro se apaixona e de lá não consegue sair mais. Então, me identifico com isso também. Então, tem 12 anos aí que eu estou trilhando uma jornada no agronegócio, né, focada aí na parte de gestão de pessoas, do capital humano dentro das organizações. Foi essa a minha trajetória até recentemente. Me conta, como é que começou essa inserção profissional sua no agro? Você começou a trabalhar em qual empresa, fazendo o quê? Como é que foi? Então, eu participei da John Deere, na época Martins e Sobrinhos, participei por quase 3 anos, né, na implementação de todos os processos, na parte de gestão de pessoas, gestão dos programas de performance também dentro da concessão, e de lá eu fui convidada, né, para iniciar um projeto dentro da Tec Agro, Sementes Goiás também. Na época a empresa estava com 17 anos no mercado e eles ainda não tinham, né, estrutura de RH, processo estruturado. Eles tinham várias iniciativas, uma cultura muito sólida, muito forte, por sinal, construída ali por todos os gestores, mas em especial o Toninho e Everaldo, que são 2 grandes líderes e exemplos para nós. Sim. E eu fiquei encantada quando eu os conheci e resolvi aceitar esse desafio de implementar tudo. Uma empresa com 17 anos no mercado, que tinha muita visão de crescimento e topei esse desafio e assim a gente construiu, né, durante 8 anos e alguns meses, todos os processos, implantação de todos os subsistemas de pessoas, desenvolvimento, até encerrar o ciclo, e depois que a empresa foi vendida, eu passei pelo processo de
fusão, contribuindo com a Nutrien para a implementação dos processos, para a implementação da cultura aqui no estado de Goiás, pedaço do Tocantins também. E recentemente fiz a minha travessia para a minha carreira solo e estou iniciando um projeto agora de um trabalho de consultoria. Pois é, eu fiquei muito feliz quando eu falei com você e fiquei sabendo que você estava iniciando essa carreira solo, porque com a quantidade de conhecimento que você tem, eu acho que você precisa realmente de distribuir isso para outras empresas e não ficar presa apenas em um local. Lógico que você trabalhou numa grande empresa, uma empresa que é referência, tanto que foi vendida para uma multinacional, né, de porte muito grande, mas você tem muito conhecimento, muita coisa para oferecer. Como é que foi essa decisão de buscar essa carreira solo a partir de agora? Então, eu já tinha isso um pouquinho na veia, né, como aspiração, há alguns anos atrás eu já tinha pensado, mas como a gente estava no modelo de gestão estratégico ali sentado no comitê gestor da empresa, a gente já vinha fazendo um trabalho de planejamento e desenvolvimento, aperfeiçoando ainda mais os processos de gestão da empresa, sabendo do que ia acontecer. Então, eu acho que tinha por mim ainda um trabalho a ser concluído, né? Considero que eu abri a chavinha e tinha várias coisas ainda para serem feitas, mas isso já existia dentro de mim, esse propósito. Mais recentemente, na verdade, eu sou apaixonada por autoconhecimento, né? Eu acho que o nosso desenvolvimento, não só profissional, mas do ser humano, ele passa pelo processo de autoconhecimento. Então, eu sou apaixonada e venho me descobrindo há muitos anos, há mais de 7 anos, aí, focada em processos de autoconhecimento. No último ano, eu intensifiquei esses processos, fazendo processos de coach, fazendo processos de mentoria, onde eu pude entender e conectar realmente com o meu propósito de vida, que está linkado também no âmbito profissional. Então, daí eu decidi, acho que encerrando o ciclo, né, da Tec Agro, da Sementes Goiás, o Toninho também encerrou o ciclo dele, por fim o Everaldo, e aí eu me senti assim, bom, tá concluído, né? A Nutrien já estava se encerrando o primeiro ciclo anual, a gente entregando vários projetos que estavam fazendo parte do processo, falei, agora é a hora, né? Senti que essa contribuição, de fato, com o agronegócio, com as empresas, né, da nossa região, eu senti que já estava na hora, né, me sentia preparada para isso, então fiz um plano de transição, foram alguns meses aí de trabalho, né, para sair da forma mais saudável possível, e agora estou aqui, pronta para contribuir com a sociedade, contribuir com as empresas da região e principalmente com o agronegócio. E é interessante que você se qualificou numa área que hoje existe uma carência muito grande, né? Que é essa área de buscar entender o ser humano, de buscar atender às suas necessidades. Eu acho que hoje, vamos falar em termos do agronegócio, eu acho que como as fazendas se tornaram empresas e com uma estrutura muito grande, a necessidade de ter um bom time, um time alinhado com os propósitos, né, dessa empresa, dessa fazenda, isso é muito latente, né? E você é muito boa nisso. Eu acho que é bem isso, né? O produtor rural, ele está crescendo cada vez mais, a nossa região é uma região muito promissora. Sempre quando a gente olha para o agro, eu acho que tem que ser feita essa observação, olhar para o agro em Goiás, em Mato Grosso, é diferente de olhar para o agro no estado de Minas ou São Paulo, né? Aqui nós temos grandes produtores, pessoas que estão preparados, né, pessoas que buscam a tecnologia, que buscam melhorar o rendimento na lavoura o tempo todo, e é exatamente isso, é olhar para ele como um formato empresarial, no sentido de organização, no sentido de olhar para as pessoas, de desenvolver pessoas, porque acho que um ponto principal disso é a tecnologia, né? A gente está vivendo uma pandemia que aproximou 2030 para 2020, 2021. Exatamente. Isso acelera muito toda a tecnologia, e o agro é tecnologia, né? A gente está vivendo a agricultura 4.0, o campo está em transformação, as máquinas agrícolas estão em transformação, aliás, vem passando por transformação há muito tempo. Eu comentei que eu estava na John Deere há 10 anos,
12 anos atrás, eu me lembro bem em um evento que a gente teve antes da pecuária, o desfile, que a gente desfilou uma máquina, né, da John Deere que tinha um AMS, piloto automático, e isso gerou curiosidade no público, como assim uma máquina andando sozinha, né, sem um operador, e isso se intensificou muito, e hoje o que era supérfluo há 12 anos atrás, hoje é como se fosse um sistema de proteção de um airbag de um veículo, né? Se tornou uma necessidade. Então, a gente precisa, sim, olhar para o produtor, olhar para essas necessidades dos colaboradores deles, né? Dos operadores, dos líderes, para que eles consigam acompanhar toda essa evolução que o agronegócio vem sofrendo. Agro e Prosa. Jaxele, vamos começar falando de como o produtor faz para contratar. Como é que ele deve proceder na hora da contratação de um colaborador? Ótimo ponto. Acho que tudo se inicia pela seleção, e para a gente selecionar um colaborador que vai contribuir, o primeiro ponto é a gente ter clareza no que a gente está buscando nesse profissional, né? Então, tendo a clareza de quais são as atividades que ele vai exercer, do que a gente está buscando, acho que o ponto é ter uma divulgação bacana, né, e a gente ter um processo seletivo, uma entrevista, para você conseguir identificar se as características, as habilidades, as competências que aquele profissional está te apresentando está condizente com o que você precisa na sua prática, né? Às vezes a gente olha somente para a qualidade técnica, então eu estou olhando para um operador de máquina, ele tem 3 anos de experiência, me atende, porém as características comportamentais que essa pessoa vai levar junto com ele não está condizente. Ou às vezes, qual é o líder que essa pessoa vai trabalhar? Será que esse líder, né, as características comportamentais desse líder versus a característica, né, desse profissional, será que vai combinar? Será que eles vão conseguir fazer um bom trabalho? A gente vê muito isso na prática. Às vezes eu encontro um perfil ideal para a vaga, mas para o gestor fulano não é o ideal, então eu prefiro aguardar, encaminhar ele para o gestor ciclano. Por que isso ainda existe? Por falta de preparo, né, por falta de lapidar esse líder para poder receber diversos tipos de perfis de colaboradores. Então, para a gente fazer uma seleção bem feita, é preciso a gente olhar o que essa pessoa vai fazer, tanto em termos de qualificação, em termos de habilidades comportamentais, eu estou falando dele ter uma boa comunicação, dele saber negociar um prazo com o seu gestor, né? Muitas das vezes, no campo, ele vai precisar de ter um relacionamento ali com um auxiliar, né, com outras pessoas, às vezes eles vão ficar em alojamento, e aí tem que ter um relacionamento bom. Depois disso, fazer uma entrevista para identificar se esse profissional de fato preenche esses requisitos, e não só fazer a melhor seleção, mas como eu vou receber essa pessoa. Depois que eu fiz a entrevista, identifiquei, realmente é isso que precisamos. Como que nós vamos receber esse profissional no campo? Existe um preparo, né? A máquina, o equipamento que ele vai precisar já está pronto para recebê-lo. A gente chama isso de onboard, né? Como se fosse a trajetória dele inicial dentro da propriedade. Então, receber, ter um diálogo, né? Um alinhamento de expectativas entre o líder, entre esse novo colaborador, fazer uma apresentação desse colaborador para os seus colegas, deixar claro para ele o que se espera dele nesse período em que ele vai trabalhar, seja um cargo temporário ou seja um cargo efetivo, né? Então, esse acho que é o primeiro, a porta de entrada. Acho que tem que ter, no mínimo, essas etapas para a gente conseguir ter assertividade no processo e conseguir extrair o máximo de resultado desse profissional. Eu acho que para um profissional como você, não é difícil de reconhecer essas características, mas se o próprio produtor ou o gerente da fazenda for fazer essa contratação,
como que ele vai saber reconhecer essas características nesse profissional? Ótimo ponto. Acho que tem que ter, primeiro, quando for iniciar a conversa, quebrar o gelo, né? A gente chama isso de quebrar o gelo. Estabelecer ali um relacionamento bacana para deixar a pessoa à vontade. E a partir daí, batendo um papo. Eu acho que quanto menos formalidade, melhor. Mais a gente consegue se conectar e identificar se esse profissional realmente vai atender a nossa necessidade. Então, conversar, bater um papo, perguntar da trajetória de vida dessa pessoa. E eu acho que muda muito, Divino, se a vaga ela é uma vaga temporária ou se ela é uma vaga efetiva, né? Se uma vaga de safrista, eu acho que nós temos que ter uma rigidez menor. Se a vaga for uma vaga efetiva, a gente já pode gastar um tempo maior, né? Porém, eu acho que o processo ele tem que ser bem feito em ambas as partes. Por quê? Eu tenho um time efetivo e vou receber, né, na safra, vamos pegar aí uma média, sei lá, vou receber 12 pessoas temporárias. Às vezes, essas 12 pessoas podem contaminar uma cultura que já existe ali na propriedade. Então, o processo tem que ser bem feito. Mas a entrevista, ela deve ser um bate-papo, deve ser acolhedor, perguntar da trajetória de vida, perguntar dos valores, né? Quais são os valores daquela pessoa, se vão se assemelhar aos valores que são estabelecidos ali no dia a dia. E a gente vai fazendo as perguntas, né? A gente cita um exemplo, por exemplo, eu quero saber se a pessoa tem um bom relacionamento. E aí, às vezes, não é correto a gente fazer assim, você tem um bom relacionamento? Porque a pessoa ela vai responder sim ou não, e isso às vezes não vai preencher aquilo que a gente precisa, né? Fica fácil. Então a gente utiliza muito uma técnica que chama entrevista de seleção por competência, onde a gente identifica um contexto, a ação e o resultado que aquela pessoa vai trazer no relato dela. Então, ao invés de eu perguntar se você tem um bom relacionamento, a gente às vezes utiliza perguntas positivas ou negativas. Um exemplo de uma negativa. Conta para mim, na sua última trajetória profissional, um dia que você teve um problema de relacionamento, deu uma confusãozinha lá, e conta para mim. O que acontece? Quando a gente faz isso, o cérebro do candidato, né, da pessoa, é automático. O cérebro, ele fala, responde, responde. A gente está ali no processo e a gente quer responder. Se a gente deixou a pessoa tranquila, ela vai contando para nós, né? E aí a gente consegue identificar se a pessoa, através da linguagem corporal, se o que ela está nos trazendo do contexto, da ação que ela está trazendo, e a gente percebe se tem ou não um bom relacionamento. Então, são perguntas que não são diretas, que levam a gente a ter a resposta que a gente espera. Então, é uma técnica, e claro, não existe certo ou errado, existem posições diferentes. Então, às vezes, para um cargo, o fator relacionamento não vai ser tão relevante quanto para outro cargo, né? Se eu for, por exemplo, ver um cargo de liderança, um encarregado ali do campo, um técnico agrícola, uma pessoa que vai estar recebendo o entregador da semente, ou que vai estar recebendo um comprador. Então, a gente tem que olhar o cargo, olhar as atividades desse cargo e quais são essas habilidades, conhecimentos e atitudes, qualificações que esse profissional tem que me apresentar. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Jaxele, um dos problemas que eram muito frequentes no campo era a questão do uso do álcool. Isso melhorou? O pessoal bebia muito e isso causava confusão. Como é que está essa questão hoje? Acho que existe, né? Porque as pessoas ficam ali, a maioria das pessoas que trabalham no campo estão um pouco mais distantes da cidade, elas ficam em alojamento. Então existem, ainda é frequente, não só álcool, mas outros tipos de entorpecentes também é frequente, né? Então a gente precisa de ter um monitoramento, a gente precisa de ter regras, condutas,
Um manualzinho de conduta seria legal, condutas éticas. Quando a pessoa chegar, a gente falou agora há pouco do processo de onboard, que faz parte um treinamentozinho, né? Olha, aqui é permitido isso, aqui pode assim, você está aqui vivendo em grupo, em equipe, então é preciso respeitar o espaço do outro e colocar as regras, né? E assim, tem que ter um monitoramento, né? Tem que ter um monitoramento porque é suscetível sim de acontecer. Mas acho que tudo sendo falado, né, sendo trago de uma forma com clareza, né, onde a gente conversa, e eu acho que consegue eliminar bastante os problemas, né. Como reter um funcionário que é um excelente profissional, entende muito daquilo que ele faz, mas é péssimo em relacionamento com as outras pessoas? Ótimo ponto. Estive conversando recentemente com alguns produtores, eles relataram bastante isso, né? A questão de você encontrar um profissional hoje não tá fácil. Eu até acredito que a gente tem mão de obra, mas o campo, a gente está vivendo uma transição, né? Se a gente for pensar alguns anos atrás, o que estava acontecendo? Os filhos dos caseiros, os filhos dos funcionários do campo, eles estavam indo para a cidade estudar e não queriam retornar para o campo. Hoje eu vejo que isso está diferente. Hoje eu vejo que eles saem para estudar, e não só os filhos dos funcionários, mas os filhos dos produtores também, eles estão saindo para estudar e estão retornando ao campo. Eu acho que a valorização do campo, ela melhorou bastante. Mas mesmo assim, a gente ainda precisa de fazer um trabalho gigante de mostrar para a sociedade, nas escolas, no ensino médio, que existe carreira no campo. Ainda acho que é muito... As pessoas pensam muito que quem vai trabalhar no campo são pessoas que não estudaram, que não têm informação, que não têm informática. E não é essa mais a realidade. Hoje o campo inclusive, até bem ao contrário, né? Hoje no campo a gente precisa de pessoas com escolaridade, com informática, a gente precisa de técnicos, a gente precisa de consultores, a gente precisa de pessoas que consigam operar uma máquina, que saiba ler um GPS, que saiba trabalhar com piloto automático, né? Então, assim, mudou muito. E aí os produtores falam, já é difícil, a gente encontra um profissional, depois é difícil da gente reter. Então, eu acho que faz parte do trabalho. Trouxe o melhor profissional? Qual é a política de retenção, né? Primeiro, eu acho que é muito da liderança. Hoje, nós temos... Na prática, a gente percebe isso, que as pessoas se desligam do líder, de quem está ali no dia a dia com ela, né? E não do produtor, e não do grupo. Então, o primeiro ponto, eu acho que é ter uma pessoa ali pronta para receber, para desenvolver. Eu acho que outro ponto fundamental é a gente ter esses programas de desenvolvimento. Já que a mão de obra não está fácil, então a gente precisa de ter esse trabalho de conscientização, de chamar esses jovens para o campo, mas quando eles chegarem lá, ter uma recepção bacana, onde eles visualizem de fato a carreira ali dentro. Então montar a carreira ali dentro da propriedade, mostrar para ele que ele pode alcançar, ter esses programas de desenvolvimento, não só técnico, porque eu acho que isso a gente até tem, né, um subsídio bem bacana hoje do Senar, contribuindo para o desenvolvimento técnico aqui na nossa região, mas não falo só técnico, porque o técnico eu até considero mais fácil de desenvolver do que a parte comportamental. De fato ter programas de retenção para que as pessoas queiram permanecer. E quando a gente desenvolve, quando a gente oferece um treinamento, quando a pessoa consegue conectar com ela mesma e consegue fazer uma organização dela enquanto indivíduo, consegue fazer uma organização financeira, uma projeção de sonhos e conseguir realizar, a pessoa vai se afiliar aonde ela está. Vai gerar um sentimento de gratidão, e isso gera engajamento. A pessoa não vai querer sair dali para ir para outra proposta de 100, 200 reais a mais. Ela se conecta, então isso vai gerando esse engajamento, e aí vira um ciclo, né? Trabalhar com pessoas, trabalhar a gestão de pessoas é uma engrenagem. Então a gente precisa de selecionar
a pessoa ideal, a gente precisa de receber, treinar, ter políticas para reter e, principalmente, que eu acho que é muito carente hoje, é o reconhecimento. As pessoas estão carentes de serem reconhecidas. O líder não sabe o poder que tem um elogio, um parabéns. Eu já fiz pesquisas dentro das organizações para mostrar isso para os líderes. O feedback, ele tem um poder altíssimo de engajamento e de retenção das pessoas. Então, se eu tenho um excelente profissional, não pode deixar perder essa pessoa antes de ser exaustivo de tentar desenvolver essa pessoa, né? Ela também pode procurar, mas ela precisa de feedback. E muitas das vezes é a maior dificuldade dos líderes, né? Sentar, ter um bate-papo legal, com clareza, de quais são os pontos que a pessoa ainda precisa se desenvolver. Só que esse elogio, ele tem que ser espontâneo também, né? Ele não pode ser forçado e nem pode ser a todo momento também, né? Qualquer coisa que a pessoa faz, você vai lá e elogia e tal. Quer dizer, tudo tem que ser comedido, né? Exatamente. Não pode deixar para depois, assim como as correções também não pode deixar para depois, né? Uhum. Então, ele precisa de ser pontual, reconhecimento é bom individual, mas é melhor ainda que seja em grupo. Então, ter planos, né, de reconhecimento, ter reuniões, as festividades, né, vai gerando isso na cultura, né, várias propriedades, vários agricultores trabalham. Vamos fazer uma reunião pré-safra, então a gente faz os alinhamentos, faz treinamento. Quando finaliza a safra, também faz uma outra reunião de agradecimento, reconhecimento. Então, isso tem que fazer parte da cultura, fazer parte do processo de gestão como um todo, para se tornar, né, natural. Bom, nós temos 1 minuto, mas ainda tem uma questão que eu gostaria que você trouxesse, que são ações para desenvolver e fazer com que o time queira permanecer na propriedade ou então retornar na próxima safra. Você pode dar aí algumas dicas a mais? Perfeito. Eu acho que primeiro é mostrar para ele, né, o que tem ali de diferente dos outros locais. Um ambiente agradável, um ambiente de aprendizagem, onde ele possa crescer. Eu acho que isso enriquece muito, né, as pessoas valorizam muito essas oportunidades de desenvolvimento. A gente pode ser feito programas de reconhecimento. Por exemplo, você tem uma meta, você concluiu aquela meta, safra, a gente vai trabalhar aqui um período de 3 meses, 45, 90 dias, se você concluir, eu te gratifico X. E aí, várias formas de gratificação, não precisa ser só valor monetário, mas várias formas de gratificação, eu acho que isso liga, conecta a pessoa e faz com que ele queira permanecer ou retornar posteriormente. Que legal. Eu não sei você, mas eu adorei o nosso bate-papo. Foi muito bacana. Foi ótimo, com certeza. Muito, muito bom estar aqui com vocês, poder contribuir um pouquinho, é sempre um prazer. Conte comigo. Você promete para mim que você volta? Eu prometo que eu volto. Fico super à disposição, Divino. Jaxele, muito obrigado. Foi um prazer enorme te ouvir aqui hoje. E eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas. Sucesso nessa sua nova vida profissional. Eu acho que é até uma redundância falar sucesso, porque você vai ter sucesso. As pessoas te conhecem, te respeitam como profissional. E daqui para frente o céu é o limite. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Prazerzão estar aqui com vocês. Muito obrigada. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe. Recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.